Mais de 2 meses se passaram desde o lançamento do programa É Tudo Roteiro. Apesar dos pedidos, nenhum outro episódio foi lançado. Uma questão de roteiro aqui, um errinho na câmera ali. Tudo foi gravado 2 vezes, do zero. Mas como manda o ditado, a terceira é a da vez. What are you talking about? Olá, colegas roteiristas! Bem-vindos a mais um episódio de É Tudo Roteiro, onde podemos esquecer por alguns minutos que faz mais de 1 ano que eu não corto o cabelo e a situação tá saindo do controle. Mas eu vou falar de uma questão que sempre surge na escrita de um roteiro, que é como mostrar os sentimentos e pensamentos de uma personagem na tela. Pro pessoal da literatura, a resposta é simples, você escreve. Mas no cinema, o público não vai ler o roteiro, só vai ver o que foi filmado. E ainda não é possível enfiar uma câmera dentro da mente dos nossos atores. Você pode ser preso por tentativa de homicídio. Existem vários jeitos diferentes de passar informação para o público, como o uso de técnicas de pista e recompensa, exposição dramatizada ou diálogos. Mas, como é muito mais divertido falar sobre assuntos onde todo mundo vai sair discordando de você em algum ponto, hoje eu tô a fim de focar em uma forma específica de passar informação, que todo mundo parece ou amar ou odiar com todas as forças. O narrador em voice over. Young lady, you don't fool me one bit. I'm not trying to, but I bet I could. Narrador. Segundo quase todos os roteiristas e professores de roteiro, o maior pecado que um roteirista iniciante pode cometer é usar narração. É o horror do público esclarecido, a marca de alguém que não sabe o que está fazendo. Mas mesmo que a gente sempre ouça isso, a narração é também o xodó de vários filmes de sucesso, tanto indies quanto blockbusters, e incluem vários filmes excelentes. Então, como de costume, ou como eu quero começar a fazer a partir de agora, hoje eu vou basear minha análise em um filme que tem um dos melhores usos de narrador que eu já vi nos últimos tempos. No Espaço Não Existem Sentimentos. Um filme sueco de 2010, escrito por Andreas Ullmann e Jonathan Sjöberg, cujos nomes eu certamente destruí. Simon! För sista gången nu kommer du ut därifrån. Jag säger det inte en gång till. O filme conta a história de Simon, um jovem com Asperger que mora com o irmão Sam, a única pessoa no mundo que consegue entender Simon e lidar com as manias que o transtorno mental traz. Além disso, eles dividem a casa com Frida, que é a namorada do Sam. O Simon é um jovem simples. Ele gosta de ordem, de comidas redondas, de ler tratados de física avançada e de Sam. Mas Simon tem muita dificuldade em sentir empatia, em compreender o sentimento dos outros. Então, para viver em sociedade, ele precisa de um sistema fechado e controlado. Só a ordem absoluta pode impedir o caos de reinar na vida dele. Alltså då är det vi 3 som gäller från och med nu. Jag behöver Frida, hon hjälper mig precis som jag hjälper dig, så du måste hjälpa henne. Ingenting kommer funka om inte hon får vara med. Det är precis som dina ekvationer. Vi behövs alla 3. Tar man bort en av oss så blir det obalans. Fattar du? Einstein. Do you copy? Affirmative. Vissa tror att jag är en idiot. Men det är jag inte. Jag vill ju bara att saker ska vara som de alltid har varit. Jag gillar inte förändringar. Men jag gillar Sam. Och därför måste jag få ekvationen att gå ihop. För Sam behöver Frida, precis som jag behöver honom. Seguimos então a vida normal de Simon, onde ele trabalha, interage o mínimo possível com pessoas desconhecidas, come comidas redondas, joga basquete, assiste seu filme favorito e garante que seu irmão sempre saiba quando algo está em falta na casa. Vad fan! Toalettpappret är slut. Va? Toalettpappret är slut. Toalettpapper på toaletten. Mas quando Simon invade o quarto dos dois no momento errado, a paciência da Frida chega no limite e ela deixa o Sam. Por consequência, a vida do Simon cai em caos. Det är mat för 20 minuter sen, Sam. Jag har inte hunnit fixa något idag. Tacos, det är tacos idag. Ja, men vet du vad vi gör? Vi kör väl lite pizza idag. Då är det fredag, då äter inte vi pizza. Jo, idag äter vi pizza. Det blir
como qualquer filme, o resto da história é o protagonista tentando reinstituir a ordem. Para tirar o irmão da depressão, o Simon decide encontrar uma outra namorada para ele. E ele vai fazer isso da única forma que ele entende, pela lógica científica. Matlagning och lakrits. Sam gillar inte hundar, senap och matematik. Vilket avdrag är det jag ska göra? För att hitta en ny tjej till Sam så behöver jag 13 frågor som beskriver vem Sam är. Sen måste jag bara hitta en ny tjej som svarar rätt på alla frågor. Jag ska hitta en perfekt tjej till Sam. E aqui, na versão original do roteiro desse podcast, eu analisaria o filme cena a cena. Eu cheguei até a filmar toda a análise, e daí eu tive que descartar. Porque eu pensei, putz, você provavelmente não assistiu o filme No Espaço Não Existem Sentimentos. Assistir filme sueco é coisa de gente muito cult. Então eu decidi tentar deixar os spoilers ao mínimo e focar mais na forma do que no conteúdo. Mas vamos lá. Porque quase sempre o narrador em voice-over é ruim. Yes, dear. E como fazer um bom narrador? Eu vou dividir a explicação em duas partes. Então, primeiro, uma história consistente. O uso mais comum da narração é, sem a menor dúvida, com uma muleta do roteirista quando ele não sabe resolver um problema de roteiro. Ah, como eu faço para falar pro público o que o meu protagonista sente? Eu faço ele narrar. Como eu passo essa informação específica? Fácil. Coloco uma narração aqui para começar o filme, coloco uma narração lá para apresentar os personagens, coloco uma narração para finalizar o filme e deixar tudo acertadinho, uma narração para cá, uma narração. Isso é ruim por vários motivos. O primeiro motivo é que quase sempre a narração é um jeito preguiçoso de colocar uma informação na tela. Pronto, falei. Quando você escolhe escrever um roteiro ao invés de um livro, você tem que entender que uma obra audiovisual depende do áudio e do visual. Existem vários jeitos de passar uma informação. Pelo diálogo, pelas ações, pelos movimentos, pelas expressões faciais, por pequenos gestos, pela música, pelo som ambiente. O que significa que se dentro de todas as possibilidades você só usar o aspecto mais verbal, ele vai ficar mais fraco e vai levar sua obra para baixo por conta do potencial perdido com essa ação. Quando escrevemos um filme, nós sempre vamos dar de frente com problemas estruturais difíceis de resolver. Barreiras que são muito difíceis de superar. E se toda vez que você encontra uma barreira, a sua resposta é eu resolvo com a narração, você vai acabar nunca pensando em como resolver essas questões de forma imagética e estrutural. E vai ficar viciado em uma solução repetitiva. O resultado disso é uma experiência mais fraca, onde até é possível entender a narrativa por conta do texto falado, mas ela não toca o público emocionalmente, porque você não pensou na imagem. E um filme que não cria uma conexão emocional é um filme incompleto. Com o tempo, o narrador se embaralha na memória. O que sobra são imagens que não foram pensadas para passar a história em sua completude. Então, vamos lá. Na melhor das hipóteses, o público se diverte, mas perde a carga emocional maior da sua história. Agora, no pior caso possível, você tem uma cisão no significado maior da obra, que fica dúbio. That's right. E antes que você pense, como você é quadrado, o meu negócio é fazer filme arte com o final aberto. Não é disso que eu tô falando. Se as imagens e conflitos maiores do filme não mostrarem com clareza a mensagem principal, você vai destruir a sua história. E o narrador em off é um ótimo caminho para chegar nesse lugar. That's right. Mas alguns filmes conseguem superar essa dificuldade. E eles costumam usar uma técnica muito interessante de escrever roteiro de filme de narração, que é basicamente escrever o roteiro como se fosse para um filme sem o narrador em voice-over. Jag förstår. Em No Espaço Não Existem Sentimentos, por exemplo, o protagonista é extremamente bem representado por suas escolhas, por suas ações e pelas consequências de seus atos. Ele não é mostrado simplesmente como um cara com Asperger. Ele é um jovem que tem desejos, forças e fraquezas bem definidos e bem provados pelas suas escolhas ao longo do filme. E se você quiser confirmar, é muito fácil. É só assistir o filme sem narração. Se as imagens e conflitos dão conta do significado da emoção, você está em um bom caminho. Então, para dar um exemplo, vamos ver aqui a cena que mostra a rotina de uma manhã na vida de Simon. Primeiro, o Simon acerta seu calendário. Depois, ele espera do lado de fora do banheiro a sua vez.
O relógio dele apita, é o horário dele, ele entra. A Frida sai correndo. O Simon usa um copo medidor para colocar o shampoo na cabeça. Ele se pesa, exatamente 80 quilos, se mede, exatamente 1,925 metros, coloca um bottom que diz "Não me toque, eu tenho Asperger", e ele veste seu casaco com muito cuidado. Por fim, ele entra na cozinha, acende e apaga a luz 3 vezes, o relógio apita, ele monta a mesa e olha para um painel com explicações para expressões faciais. O seu irmão, Sam, entra sorrindo, ele compara com o painel. Frida entra de mau humor, ele compara com o painel. Todas as comidas de Simon são redondas. O relógio toca novamente, ele continua o dia. Então, se os conflitos do roteiro são potentes e bem resolvidos, e não precisamos de um narrador para entender o que está acontecendo, nós conseguimos sentir profundamente cada um dos pontos. Ou seja, se a história precisa de uma narração para funcionar, ela não está bem contada. Então não adianta colocar narração. É justamente quando temos uma boa história e não precisamos da narração que nós podemos colocar a narração. It's different with me. Mas por que fazer isso? Doesn't it help? Porque às vezes o público quer ouvir algo que vai além da história. Segundo ponto, a experiência do espectador. Você já assistiu aquele filme onde o narrador simplesmente repete o que está aparecendo na tela? Whatever was in the bathtub was not human. Replicants don't have scales. And family photos? Replicants didn't have families either. Minha vontade é falar, eu sei, cara, eu tô vendo. Não é à toa que depois lançaram a versão sem narração. Quando o papel do narrador é falar coisas que já estão na tela ou que seriam fáceis de entender com 3 segundos de raciocínio mínimo, o público se sente subestimado. Eu entendo o desejo do roteirista. A gente gasta meses, às vezes anos em um projeto, pensando em todos os mínimos detalhes da narrativa. É claro que a gente quer que todo mundo aproveite ao máximo a experiência quando o filme finalmente vai para a tela. A questão é que ao invés de ajudar, esse tipo de narrador distrai o público. Faz com que seja mais difícil aproveitar essa experiência. Então voltamos para aquela questão. No cinema, a imagem é mais potente do que a fala. Se as duas dizem a mesma coisa, vai ser simplesmente um ruído. A boa narração é a que vai além. É a que acrescenta sentido e sentimento para a cena, subvertendo ou aumentando o conflito que já está estabelecido e criando novos, tudo com base no ponto de vista pessoal do narrador. Ou seja, não vai narrar o que vemos, mas comentar o que foi apresentado. A cena que eu mencionei agora é um ótimo exemplo disso. Então, vamos assistir ela de novo, mas agora inteira e com o narrador, para ver o que a gente tira disso. För att få ekvationen att gå ihop har jag gjort ett schema för oss, Simon, Sam och Frida. Allt är perfekt uttänkt för att allt ska fungera så enkelt som möjligt för oss att bo tillsammans. Jävla idiot! Om inte allt görs med rätt tid, mått och vinkel är det risk att vi kommer ur vår bana och värdena blir obalanserade. Jag föredrar cirklar framför människor. Cirklar är kontinuerliga, medan människor är komplicerade och svåra att förstå. Okej, är du redo för lite frukost? Repara na sutileza desse narrador. A narração do Simon, quando aparece, não é alguma coisa como todo dia acordo às 7 em ponto e eu meço meu shampoo para colocar. Não. O ato de narrar mostra que o Simon está num processo de resolver uma equação que para ele é muito complexa. Ele precisa do Sam, o Sam precisa da Frida. Mas a Frida não gosta do Simon. A boa narração cria um dispositivo narrativo.
que altera a forma como nós interagimos com a história. E para conseguir fazer isso, a própria escolha de quem exatamente é o narrador é tão importante quanto o que ele vai dizer. De quem é essa voz? O que ele sabe? O que ele vê e o que ele entende disso? Ele está sendo honesto com a gente ou ele está mentindo? Ele está sendo honesto consigo mesmo? O caso do Simon é um bom modelo. O protagonista, por conta do Asperger, vê o mundo de uma forma radicalmente diferente da maior parte do público. E com a narração, podemos explorar melhor esse mundo dele. Entender o que é importante para o Simon e por quê. E tudo isso teve que ser feito enquanto o roteirista caminhava por uma fronteira delicada. Porque o filme em nenhum momento infantiliza o protagonista por conta da sua condição e nem ele romantiza o Asperger, dando, por exemplo, para o Simon poderes sobre-humanos de dedução ou de matemática. O que temos é, simplesmente, Simon, um jovem com características próprias que tenta sobreviver em um mundo que ele não é equipado para entender. Então aqueles detalhes que a gente resolve no dia a dia sem pensar duas vezes podem ser questões de vida ou morte para esse protagonista. Alternativamente, as coisas que nos fazem perder o sono de desespero podem nem ser registradas como um problema para o Simon. Cada um dos comentários do narrador vão ajudar a ressignificar o mundo da história, aumentando a potência dos conflitos. É basicamente uma segunda história que vai ser sobreposta à história original. Nós entendemos a importância das ações e escolhas e sentimos com muito mais força as evoluções do personagem por conta dessa escolha narrativa. Essa narração nos convida a olhar o mundo pelo filtro de um personagem com Asperger, usando as limitações que isso traz para criar momentos de humor, de tensão e de emoção. Então, da próxima vez que você estiver pensando em escrever um narrador, ou estiver assistindo uma obra que tenha um narrador, se pergunta, sinceramente, esse roteiro ganha alguma coisa colocando esse narrador? Ou ele é só um atalho para passar a informação de jeito um pouco mais fácil? Lembra sempre, 1. Você tem uma história consistente. 2. O narrador traz uma experiência diferenciada para o público. Se você lembra desses 2 pontos, o resto se encaixa naturalmente. E se para passar sua mensagem com potência máxima, você precisa desse narrador, bem, agora pelo menos você não precisa mais ter dúvida. É só escrever um narrador.